Olá, queridos todos. Estava com saudades. Vamos voltando aqui, algumas reflexões, minutos terapêuticos, num momento tão difícil, tão desafiador do nosso planeta, das sociedades, momento que os nossos olhos se voltam para o Afeganistão e tudo aquilo que está acontecendo naquela região, e muitas pessoas aterrorizadas estão se perguntando, mas como pode, em pleno século XXI, essa força bruta, essa separação entre as pessoas, esta imposição radical, os pensamentos retrógrados, essa violência contra as mulheres. E então, sim, aquela pergunta que surge na mente e no coração das pessoas: será que tem jeito? Será que essa humanidade vai despertar em algum momento para aquilo que é mais importante? Para o amor, para a interdependência, para o apoio mútuo? Será que em algum momento vamos ultrapassar essa separação, essa ignorância toda? Eu olho sempre para a linha do tempo e percebo nessa linha que sim, estamos caminhando, estamos em evolução. Existem muitos erros ainda, claro, fruto da nossa ignorância, mas os resultados da nossa ignorância são tão nefastos, são tão difíceis, que esses próprios resultados nos impulsionam para um outro fazer, para um outro viver. E nesse sistema, essa cultura do patriarcado, com tantas feridas, com tantos problemas, é claro que os sinais e os sintomas também são a violência, também são as doenças múltiplas, não só físicas, doenças mentais, doenças sociais e até mesmo espirituais. Então, eu olho para essa linha do tempo e vou percebendo que sim, estamos caminhando, e esta caminhada, ela é dialética, é uma caminhada que vem com um fazer, com um tipo de saber, e depois nós vamos lá para o outro extremo e vamos tentando. Porém, Einstein disse, em determinado momento, uma frase que ressoa, faz muito sentido para mim. Ele disse: nós não vamos mudar um problema que existe hoje usando as mesmas ferramentas que fizeram com que ele surgisse no cenário. Então, nós não vamos exterminar a guerra com violência, exterminar a ignorância com opressão. Essas ferramentas são justamente aquilo que gera o problema. Então, é um contrassenso pensarmos e agirmos no mundo dessa forma. Sim, vamos ter uma crítica social e vamos trabalhar no hoje, fazendo o nosso melhor, vamos tentar diminuir esses impactos, mas temos que ter em mente que, na verdade, só a educação, a transformação é que pode, de fato, alterar esse cenário, trazer um mundo novo. Isso começa em cada um e é preciso muita resiliência, é preciso paciência, é preciso uma resistência nesse movimento da contracultura. Nesse livro, que é um livro maravilhoso, Charles Eisenstein é um matemático, ele é um filósofo social e é sim um ativista da contracultura. Ele escreveu este livro que eu indico: O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Olha que título, não é? E é uma obra linda, né, com um engajamento, não existe aqui uma alienação, muito ao contrário, ele traz dados robustos. Então ele traz essa ideia de que sim, nós vamos chegar neste mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Ao longo do tempo, estamos caminhando. Ele diz, a proposta, né, justamente da contracultura, e este movimento que está surgindo, são pessoas que trazem um novo olhar, que mostram que é possível viver de uma forma diferente, né, observando a interdependência, estarem ligando ali os fios, né, junto ao mais sagrado. Ele propõe, no meio desse livro, uma pequena história em que ele diz que nós vamos sim, apesar deste momento tão difícil que estamos atravessando, podemos ter este olhar de esperança e até mesmo de alegria, se nós percebermos que nós mesmos humanos semeamos 3 sementes sagradas
que vão brotar e germinar, estão já brotando e germinando no momento atual, com tantos problemas, com tantos absurdos, né? Com tantos sustos que estão acontecendo. Essas 3 sementes, diz ele, nós semeamos 30 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. E agora é o momento delas realmente brotarem e formarem árvores frondosas. Diz ele, a primeira das sementes são as tradições de espiritualidade. Vejam como ele começa esse texto, que interessante. Há muito tempo atrás, a tribo dos humanos embarcou numa longa jornada chamada separação. Não era um erro, como poderiam pensar alguns, que contemplam suas barbaridades contra o planeta, mas nem era uma queda, nem expressão de algum mal inato, apenas da espécie humana. Era uma jornada com um propósito, vivenciar o extremo da separação, desenvolver os dons que surgem como reação a ela e integrar tudo isso numa nova era do encontro. Nós humanos sabíamos desde o início que havia perigos nessa jornada. Poderíamos nos perder na separação e nunca mais voltar. Poderíamos nos tornar tão alienados da natureza que destruiríamos o próprio fundamento da vida. Tão separados uns dos outros que os nossos pobres egos, nus e aterrorizados, ficariam incapazes de se reintegrar com a comunidade de toda a existência. Em outras palavras, parece que previmos a crise que vivemos hoje. É por isso que há milhares de anos plantamos 3 sementes que poderiam brotar quando a jornada da separação chegasse ao seu auge, que é o que estamos vendo hoje. 3 sementes, 3 comunicações do passado para o futuro, 3 formas de preservar e transmitir a verdade do mundo, do ser de como ser humano. Então, ele segue. A primeira semente foi a linhagem das tradições de sabedoria. Linhas de transmissão que remontam milhares de anos. Muitos líderes espirituais, mesmo o Dalai Lama, estão dizendo que o tempo dos segredos acabou. Esses guardiões da sabedoria, que são sufis, mestres zen, cabalistas, magos taoístas, místicos cristãos, swamis hindus e muitos outros escondidos nessas religiões, preservaram conhecimento em segurança até que chegasse o tempo em que o mundo estivesse pronto para reclamá-lo. A segunda semente são as histórias sagradas, os mitos, as lendas, os contos de fada, folclore e os temas perenes que reaparecem sob vários disfarces ao longo da história. Os antigos, sabendo que a verdade seria cooptada e distorcida, se apresentada de maneira explícita, trataram de traduzi-las em histórias. Quando escutamos ou lemos uma dessas histórias, mesmo sem decodificar o seu simbolismo, somos afetados no nível inconsciente. Mitos e contos de fada representam uma tecnologia psíquica muito poderosa. Cada geração de contadoras de história, sem intenção consciente, transmite a sabedoria disfarçada que aprendeu de modo inconsciente a partir das histórias. Vou passar adiante, o texto é maior. A terceira semente foram as tribos indígenas, que é uma resistência a essa cultura. Os povos que em algum momento optaram por sair da jornada da separação. E aí ele diz que ele conversou com o índio Lakota, Aloysius Baer, guardião da medicina ancestral Sioux e tataraneto do chefe Touro Sentado. E ele me contou que certa vez perguntou para o seu avô: "Vovô, o homem branco está destruindo tudo. Não devíamos impedi-los?" E seu avô respondeu: "Não é necessário. Nós resistiremos. Eles serão derrotados pela própria esperteza." Com essa resposta, o avô reconheceu 2 coisas. Primeiro, que a separação carrega as sementes da sua própria derrocada. E 2, que o papel dos povos indígenas é ser aquilo que são. Não acredito que esta seja uma atitude de indiferença no sentido de deixar o homem branco à sua própria sorte no deserto. É uma atitude de compaixão e ajuda, que compreende a tremenda importância de simplesmente ser quem eles são. Eles mantêm vivo algo que o planeta e a comunidade de todos os seres precisa.
É isso. Façamos o melhor a cada manhã, a cada dia, que possamos ser como Francisco de Assis, na prece. Roga a Deus que possamos ser instrumentos da paz aonde estivermos, confiando também que essas 3 sementes, no seu tempo, elas darão os seus frutos. Embora é preciso sim muita paciência, muita perseverança e muita força durante essa travessia. Um forte abraço e até a semana que vem.